Olá, você que está no Quem Como Deus podcast. Nós temos aqui assuntos católicos, falamos a respeito de aparições marianas, de manifestações diabólicas, o sobrenatural dentro do contexto católico. E é uma alegria receber você aqui no nosso podcast. Tenha certeza que esse podcast vai edificar você e você não sairá desse podcast da mesma forma quando começou, porque você vai sair com muito mais conhecimento, com muito mais catequese e vai ficar também surpreso com tanta coisa boa que nós vamos aprender nesse episódio. Eu quero já, inclusive, pedir para você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você conhece, com as pessoas que você tem aí nos seus grupos no WhatsApp. Manda para aquelas pessoas que são seus amigos, porque é impossível assistir esse podcast e não sair daqui edificado. Então não economiza no compartilhamento, manda para todo mundo e com certeza você está evangelizando. Quem compartilha, afinal de contas, nós sabemos, evangeliza. Já quero pedir uma coisa para você, fique atento porque vai ser sensacional. Se você está assistindo agora ou se você está assistindo ao vivo, não importa. O que importa é assistir porque vai ser muito bom. E eu estou aqui com o meu querido amigo, Padre Francisco Amaral. Uma alegria receber o senhor. Seja muito bem-vindo no Quem Como Deus podcast. Deus abençoe, Thiago. Sua Alegria bênção. em te conhecer pessoalmente pela primeira vez hoje. Pois é. A gente já conversa há muitos anos Faz pela mesmo. internet e a gente se aproximou exatamente porque a gente gosta de falar desse assunto, Exatamente. né? Do sobrenatural, da questão espiritual, da espiritualidade. Então a gente tem muita coisa boa a partilhar hoje em público com todos os nossos seguidores, inscritos e com você, né, que está assistindo essa live junto conosco. Vamos começar com uma oração? Vamos começar então. O senhor conduz, o senhor é o padre. eu hoje tô aqui como leigo, pode começar. Deixa eu só esclarecer uma coisa antes de começar, né? Eu não sou exorcista, Sim. eu sou estudioso. Ah, sim. Então hoje a gente vai falar de muita coisa. Vamos falar sobre o poder da Virgem Maria nos exorcismos, vamos falar das aparições marianas. Eu tenho alguns livros escritos sobre Nossa Senhora pela Canção Nova. E nós estamos em Cuiabá, viu, gente? Sim, Cuiabá. Ao vivo de Cuiabá, a minha arquidiocese. O Tiago estava esses dias aí numa missão em Rondonópolis. Primavera do Leste. Primavera do Leste, quase aqui pertinho, né? Ah, é. Depende, né? Mas tava tudo certo. E vamos pedir a bênção de Deus sobre nós na noite de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, todas essas conexões, os equipamentos, todas as pessoas que estão nos acompanhando desde já na noite de hoje, com a vossa bênção, com a vossa proteção pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, dos anjos e dos santos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre, é uma alegria ter o senhor aqui conosco. E eu quero fazer... O senhor tem um livro, um dos livros é o Aparições Marianas no Brasil. Nossa Senhora já apareceu no Brasil. Se você está desavisado, não tem problema, fica sabendo agora. Ela já apareceu no Brasil várias vezes. Uma das aparições, padre, foi como Nossa Senhora das Lágrimas, que é uma aparição que tem crescido muito, a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. E eu lembro que o senhor contou que quando o senhor foi falar dessa devoção, o senhor teve uma experiência assim que o senhor considera um combate espiritual mais forte. O senhor lembra dessa experiência? Alguma coisa relacionada ao ralo, alguma coisa assim do tipo? Sim, sim. Na verdade, foi na época também que eu comecei a divulgar, né, a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. E todo mundo que fala de Nossa Senhora das Lágrimas, testemunho é senso geral, senso comum. Sim. O combate espiritual é forte. Exatamente. Você deve ter tido experiências também. Mas tô tendo. A oração que Nossa Senhora ensinou, a coroa das lágrimas, ela tem um poder muito grande sobre o mal. Por isso que o demônio não gosta dessa oração, né? Sim, sim. É uma coisa que eu acho que acaba atingindo ele diretamente, né? Tudo que fala de Nossa Senhora atinge, de certa forma, o demônio e provoca a ira. Mas, assim, quando fala de Nossa Senhora das Lágrimas, parece que é muito específico para a libertação essa devoção. Sim. E a própria Virgem Maria explicou, né, para a irmã Amália o poder da oração pelas suas lágrimas. Presta bem atenção. São as lágrimas daquela que ofereceu o próprio filho. Sim. Pela salvação do mundo. Então, Santo Afonso de Ligório fala que havia no Calvário 2 sacrifícios. O sacrifício de Cristo, que salva o mundo, e o sacrifício da Virgem Maria,
que se unia ao sacrifício dele. Por isso, essa oração tem tanto poder. E aqui eu vou contar essa minha experiência, agora já no início, mas eu sempre gosto de falar uma coisa. Nós precisamos ter muito equilíbrio para falar desse tipo de coisa. Sim. Até porque tem muito maluco na internet. É o que mais tem. Internet tem aparição falsa sendo divulgada, tem aparição verdadeira, mas sendo divulgada de forma errada, acabando causando medo nas pessoas e tirando o foco da essência da mensagem da Virgem Maria. Vamos falar também sobre isso, mas a gente tem que ter muito equilíbrio numa coisa, em saber que o mundo espiritual existe, mas nem tudo aquilo que as pessoas atribuem a Deus, a Virgem Maria ou ao demônio é realmente fenômeno espiritual. Sim. Porque tem muitos fenômenos que são fenômenos humanos, né? Eu me formei em psicologia antes de entrar no seminário. E depois de padre, eu fiz uma especialização em logoterapia e análise existencial. Então a gente sabe que muita coisa é psíquica ou espiritual e tem fenômenos que são mais ligados ao corpo, são coisas físicas, entendeu? Sim. Às vezes a pessoa está rezando, eu passei mal na oração, às vezes você não dormiu direito, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. E a própria oração exige do nosso corpo, né? Assim, atenção, às vezes a pessoa, né, tá com coisa normal da vida, né? Sim, porque senão a gente cai em dois exageros. Isso é importante também esclarecer já agora no começo, antes de falar de experiências. Tem aquelas pessoas que acham que o demônio não existe, ou que anjo não existe, Sim. ou que Deus não existe. Acham que tudo é uma figura de linguagem, é uma, como é que fala? Uma mitologia. Sim. É um extremismo possível. E tem muita gente hoje dentro da igreja que vai por essa linha. Que os milagres de Jesus são tudo simbólico, que anjo é um símbolo. Isso não é católico, né, padre? Isso não é a igreja. Isso não é a igreja. É uma opinião pessoal de uma Exatamente. De uma heresia, de uma coisa errada. Mas muita gente dentro da igreja pensa assim, você sabe? Sim, sim. Esse é um extremo. Negar o espiritual. Negar o mundo espiritual. Agora tem também outro extremo. São aquelas pessoas que acham que tudo é místico, que tudo é espiritual, que tudo é anjo, que tudo é demônio. O cara dá um espirro, foi o demônio. Sim. Não é assim. O demônio não está em tudo. Deus está em tudo. Sim. Né? Então esse é o outro extremo. É achar que tudo é sobrenatural. Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio aí. E é desse ponto de equilíbrio que eu quero partir. Sim. Para a gente poder falar também de experiências, de aparições e de tudo isso. Pra você ter uma noção, o senhor estava falando, exatamente. O senhor estava falando da aparição, quando a gente começou a falar de Nossa Senhora das Lágrimas, e o senhor tem uma noção, e quem quiser assistir, quem quiser, aliás, saber mais, tem esse livro aqui maravilhoso, que ele explica de uma forma clara e objetiva sobre as aparições marianas. Mas, padre, o senhor tem noção, a coordenadora do apostolado da minha cidade, que é a Luciana, inclusive beijo para a Luciana, pro Coraús, que é ela o esposo, né? Um grande abraço para vocês. Ela falou assim, o que ela está vivendo em casa, quando ela começou a tomar frente dessa divulgação desse apostolado, ela nunca viveu. Então não é algo assim corriqueiro, tipo, aconteceu um probleminha em casa. Não, assim, é um acúmulo e a força com que acontece, né? Muito mais do que o natural do que antes acontecia. São várias coisas em sequência e muito fortes, assim. Então ela tá sofrendo isso também. Combate espiritual, né? E Nossa Senhora falou, né, que acho que uma das promessas que ela faz para quem reza as lágrimas é a conversão de pessoas que estão em caminhos de trevas, que espiritualmente são errados e que levam ao mal, né, indiretamente. Sim, mas é importante lembrar também, Thiago, quando a gente fala de combate espiritual, e é importante aqui no início da live a gente já pontuar algumas coisas. Sim. Porque senão as pessoas também ficam com medo de abraçar a devoção, por causa do combate espiritual. Mas vamos entender o seguinte, se o combate espiritual de alguma forma aumenta, as graças recebidas por quem vive uma devoção mariana verdadeira também aumentam. Sim. Se o combate aumenta, é mais graças que você vai receber. Exatamente. Inclusive para vencer o combate. Quanto maior a graça, maior o combate, mas quanto maior o combate, maior a graça. Exatamente. Né? Então, e às vezes você olha para a graça, a pessoa, você pensa, né? Por que os santos não deixaram os videntes de Nossa Senhora, por mais que muitas vezes quisessem desistir da missão, não desistiam? Por quê? Porque a graça era muito maior do que o combate. O combate era acirrado, era duro, mas a graça era muito maior. E Jesus não abriu mão da cruz, né? Exatamente. Nosso Senhor não abriu mão da cruz. E assim, veja, a questão do combate espiritual, eu nem senti tanto ao começar a divulgar a devoção das lágrimas, Nossa Senhora das Lágrimas,
Porque eu já há 15 anos divulgo a consagração. É. Então é 6 por meia dúzia, né? Porque a É. consagração também, estou falando aqui da consagração total a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, como nos ensina o Tratado da Verdadeira Devoção, que era nada menos que o livro de cabeceira do Papa São João Paulo II, né? Exatamente. E São João Paulo II, ele colocou o lema do papado dele, era base no tratado. E São João Paulo II, além de tudo, ele fez muita coisa para o bem, né, da igreja, foi muito grande. E ele, né, tinha uma devoção muito forte a Nossa Senhora e fez com que muitas pessoas o seguissem, né, o imitassem. Ô padre, mas quando que começou esse interesse do senhor pelas aparições marianas? Desde criança. Mas só fechando Ah, o assunto anterior, né? Senão a gente vai abrindo. Esse combate espiritual que você falou, que eu mencionei, sim. questão do ralo, na verdade, foi mais ou menos o mesmo tempo que eu comecei a divulgar a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, mas foi um dia que eu e o meu pároco anterior, que era o padre Elilzo, a gente foi atender uma oração de libertação naquele dia. Então tá tudo ali no... Isso. O padre Elilzo, ele fez um curso de exorcista em Roma, mas nenhum de nós é exorcista. A gente não foi fazer um exorcismo. A gente foi orar por libertação, né? Mas eu já escutei muitos padres exorcistas falando assim, que quando o combate é mais direto, as ações espirituais também podem ser mais diretas. Sim. Então, no dia que a gente foi rezar pela pessoa, quando eu acordei de manhã, eu percebi uma coisa estranha. Primeiro que a bateria do meu computador não estava no computador, estava do outro lado do quarto. Eu fiquei pensando assim, devo ter derrubado. Não dei muita atenção. Ou do nada à noite fui ver alguma coisa. Isso. Aí eu fui tomar banho quando eu acordei. É um banheiro que só eu uso. Então ninguém passou por ali. O ralo, a tampa do ralo, estava fora do ralo. O ralo estava aberto. Eu pensei assim, eu devo ter ido tomar banho e passei o pé sem querer e tirei. Aí eu coloquei a tampa de novo. Só que aí eu percebi que a tampa é mais baixa do que o ralo. Ou seja, seria impossível tirar com o pé. Mas eu também não dei muita bola. Tava com umas coisas na cabeça. Sim. Entendeu? Tinha que resolver coisas de diocese, de confissão. Não dei muita atenção. Só que depois, conversando com um padre que entende mais sobre exorcismo, no mesmo dia, eu contei para ele o que aconteceu. Ele falou assim, padre, isso aí é muito comum quando se vai atender casos de libertação. Porque isso mostra que existe um combate espiritual. E Deus permite essas coisas, esse tipo de coisa. O padre com mais experiência de exorcismo falava para mim, Deus permite esse tipo de coisa exatamente para mostrar que o combate está acontecendo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, Deus protege. Exatamente. Porque pensa, não é que o demônio... não sou o Padre Pio, que o demônio apareceu no meu quarto para me espancar, né? Não. Mas Deus permite coisas pequenas para a gente perceber que o combate acontece. E até mesmo se proteger mais e rezar mais. Isso. Só que eu não tinha ainda dado tanta credibilidade. Fiquei assim, será que foi, será que não foi? Aí passou alguns dias, tem um padre amigo meu aqui de Cuiabá, o padre Flávio Rafael. E ele foi almoçar lá em casa e eu comecei a contar essa minha experiência para ele. Ao mesmo tempo, presta atenção nisso, ao mesmo tempo que eu contava essa experiência, eu ouvi, e ele também, o barulho do fogão da cozinha, meio que ligando sozinho. Tipo assim, ó. Dzz, dzz. Quando a gente falava exatamente sobre isso. O fogão tentou ligar sozinho. Eu pensei que era ele. Ele pensou que era eu. Mas eu olhei para trás, ele não estava no fogão, estava no micro-ondas, que é do outro lado. Ele olhou para mim, eu não estava no fogão, estava na geladeira. Aí a gente se olhou e começou a rir na hora. Porque a gente percebeu, né, exatamente contando essa história, acontece isso. Nada demais. A gente pegou uma água, sal, né, jogou na casa, tranquilo. Mas são pequenas coisas que Deus permite para mostrar que existe um combate espiritual. E quando vai falar de Nossa Senhora, então, é problema em microfone, em transmissão. A gente está acostumado com isso, até em eventos, né? Nossa Senhora. Apaga a luz,
às vezes também para chegar, né, o carro dá problema, então tem que estar... Hoje eu vim rezando, eu tava vindo e falei, vou rezar mais um terço para mim, já pedindo a Nossa Senhora para proteger a gente. E essa pessoa, padre, que o senhor atendeu, qual que era o problema que ela tinha, que o senhor e o outro padre atendeu? Espiritual. Então, eu atendi 2 vezes a pessoa junto com o padre, tá? Depois ele continuou o atendimento de outra forma ali. Até porque veio mais um padre ajudar também. Sim. Mas pelo que se estava falando aqui, era malefício que tinham feito Ela tinha contra sido ela. vítima de malefício. E qual que foi a queixa que fez ela chegar ao padre? Por exemplo, ela chegou, não tô dormindo, ou como é que foi? Durante as orações, ela tinha transtornos. Ela ia em grupo de oração, ela ia em retiro, entendeu? Entendi. Mas durante as orações passava mal e tal. Entendi. Uma reação ao sagrado, à oração. Entendi. Sim. E hoje o senhor sabe se ela tá liberta, se ela tá bem? Tá, pelo menos, muito melhor. Que bom. Participa da missa na paróquia e não acontece nada. Pelo menos. Padre, tem lugares que, inclusive, tem muito vídeo na Porque internet. a libertação, desculpa interromper, ela é um processo também. Sim. Às vezes a pessoa, padre, reza por mim aqui, pensando que é na hora que a coisa acontece. Às vezes não. Às vezes é um processo que é também de cura interior, de feridas, Sim. de emoções. É isso? Exatamente. E também Deus permite com que seja um processo para a pessoa, nesse processo, ir se convertendo, né? E transformando e mudando seus hábitos pecaminosos e tudo mais. O padre, muitas aparições marianas, às vezes tem muito vídeo circulando de algumas aparições, em que, enquanto Nossa Senhora está aparecendo ali, existem pessoas manifestando com forças malignas, né? Eu gosto muito de usar o termo surto maligno, a pessoa gritando, demonstrando ali uma ira. O senhor já chegou a presenciar ou a ver esses vídeos? Ou alguma coisa assim do que o pessoal conta? Já. Eu lembro, inclusive, que tem uma aparição, um vídeo bem conhecido de uma aparição em Medjugorje. Isso, é dela se que eu eu tô não me falando. engano, é para Miriana, né? Sim. Abrindo parênteses aqui, padre, mas a igreja aprova ou não aprova Medjugorje? Vamos explicar. Medjugorje primeiro está acontecendo ainda. A igreja não costuma dar uma posição definitiva enquanto os fenômenos estão ocorrendo. Exato. Desde 1981. Porém, com a mudança nas normas do Vaticano no ano passado, em relação às aparições, a igreja agora, o que ela faz? Ela não se pronuncia mais a respeito de ser sobrenatural ou não ser sobrenatural. A igreja se pronuncia a respeito da questão pastoral, né? O conteúdo da mensagem, os supostos videntes, os frutos espirituais, é nisso que a igreja olha quando se pronuncia. Então a igreja se pronunciou sobre Medjugorje, decretando Medjugorje no mais alto grau. Nada obsta, irre obsta. Ou seja, não existe nada que impede os fiéis de crerem e divulgarem Medjugorje. O que não quer dizer que a igreja tenha declarado a sobrenaturalidade. A igreja não faz mais isso. Deixando os fiéis livres para, mesmo nos casos que ela se pronuncia positivamente, os fiéis serem livres para crerem ou não, fazerem seu próprio discernimento. Porque para ser católico não precisa crer em aparição, né? Exatamente. Basta crer na Bíblia, na tradição e no magistério da igreja. Então, nessa aparição de Medjugorje... Mesmo Fátima, padre, por exemplo, eu não acredito em Fátima. A pessoa está pecando se ela não acreditar? Eu só acho que quem não acredita em Fátima está meio fora da realidade, mas não dá para dizer que a pessoa não seja católica por não acreditar em Fátima. Se ela crê na Bíblia, crê na tradição, crê no magistério, é católica. Sim. Agora, se crê ou não numa determinada aparição, isso a gente pode debater. Você pode ter uma opinião, eu posso ter outra, né? Então, a respeito de Medjugorje, tem esse vídeo... Confirmou. Respeito de Medjugorje, tem esse vídeo muito forte em que a Miriana está tendo uma aparição e o inimigo se manifesta ali, gritando muito, né? Como se fosse um momento de libertação. E isso é interessante. Pelas experiências de alguns exorcistas, e falar isso é chocante, tem demônios que parece que têm mais medo da Virgem Maria do que de Jesus. Sim. Então, eu sei, né, deve ter protestante nos assistindo agora. Ele sempre aparece. Deve estar escandalizado com o que eu estou falando. Até no anúncio já tinha uns lá. Mas isso tem uma explicação. E uma explicação muito clara, que é a seguinte. Qual que é o pecado essencial do demônio? Que está na natureza dele. A soberba e o orgulho. Não é pecado contra a castidade, porque o demônio não tem corpo. Não é pecado, né, de outros tipos. Não, é a soberba. O demônio, ele quis se igualar a Deus, ou até ser maior do que Deus.
Esse é o pecado fundamental do demônio, é a soberba. Então, o que mais fere o demônio no campo de virtude? É a humildade. Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Tiago. Hoje eu sei que você faz academia aí, tá forte, né? Você tem cara que quando era criança, adolescente, era brigão de rua. Era ou não era? Ou é só cara? É só cara. O senhor acredita que eu fico conformado comigo mesmo? Eu tava falando esses dias pra trás, falei, não acredito que eu deixei as coisas acontecerem comigo. Hoje eu não deixo mais, não. Hoje, se eu precisar, nós resolve. Pois é. Agora, pensa só. Um brigão de rua, que tá ali com a gurizada ali, né? O que é mais humilhante pra ele? Apanhar de um cara grandão, maior do que ele, ou apanhar de uma menininha? Ah, de uma menininha, com certeza. Se ele apanhar do cara grandão, tá na ordem do dia. É natural. Agora, se ele apanha de uma menininha, é muito mais humilhante. Ele vai ser zoado ali na rua, no bairro, pelo resto da vida, né? Agora, pensa só. O demônio ser derrotado diretamente por Deus, tá na ordem natural das coisas. Agora, com a Virgem Maria é diferente. Por quê? Porque pela ordem da natureza, a Virgem Maria é inferior a ele. Sim. Demônio é anjo. Nossa Senhora é uma criatura humana. Pela ordem da natureza, a Virgem Maria é inferior ao demônio. Mas pela ordem da graça, por ser mãe de Deus, ela foi colocada acima de todos os homens e de todos os anjos. Então, pela natureza, Nossa Senhora é menor do que ele. Pela graça, ela é maior. Por isso que é muito mais humilhante para o demônio ser derrotado por meio da Virgem Maria do que ser derrotado diretamente por Deus. Então, é a humildade de Maria que fere a soberba de Satanás. Sim. Por isso que ele fica apavorado na frente dela. Tem aquele livro A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, acho que é do padre Francisco Bamonte. Sim. E ele fala muitos relatos assim, né? Que é insuportável para ele ter que reconhecer Nossa Senhora como Rainha dos Anjos, é insuportável ver quem é Nossa Senhora, porque Deus é soberano, né? Deus está acima de tudo e de todos, mas a Virgem Maria é criatura, que Deus a elevou, né? Como mãe de Deus. Então, para ele é insuportável. Eu tinha perguntado para o senhor, nesse vídeo, por exemplo, o senhor já chegou a presenciar assim, momentos marianos, onde Nossa Senhora, de certa forma, era muito invocada, forças malignas se manifestarem? No Sim, ministério, na vida? Em eventos. Inclusive, num evento que eu participei com o Padre Rufus. Quem conhece o Padre Rufus sabe que o cara, assim, ele tem um dom de libertação impressionante. Ele não precisa começar a rezar. Ele começa a pregar e começa a acontecer manifestações. Né? E eu me lembro de um evento em 2011 que eu participei com ele lá na Canção Nova, em que houveram muitas manifestações ao mesmo tempo, enquanto se fazia uma oração mariana de nós sermos gerados novamente no ventre de Maria. Então começou uma cura ali de cura interior, de traumas, né? E naquela hora, muitas manifestações ao mesmo tempo, mostrando que o poder de intercessão dela. Sim. E é engraçado que existem casos que eu acho que é muito... que são muito específicos, que precisam muito da ajuda de Nossa Senhora de uma forma ainda mais forte. Tem uma pessoa em comum, depois eu falo pro senhor quem é, mas o senhor já ouviu falar da aparição de Nossa Senhora como chama de amor na Hungria, né? Sim, sim. E aí, na aparição de Nossa Senhora da chama de amor, tem uma transmissão da chama, uma devoção que você transmite a chama de amor para as pessoas. O padre faz uma bênção e tal. E essa pessoa tinha acabado de receber a transmissão dessa chama. E uma das promessas que Nossa Senhora fez é que quem recebe essa transmissão fica invisível aos olhos do demônio. Nossa Senhora cega o diabo, né? E essa pessoa, essa mulher que a gente conhece, depois eu vou falar pro senhor quem é, ela falou que uma pessoa do nada, uma pessoa conhecida dela, colocou ela dentro do carro e começou a rodar com ela, ameaçando ela, tá? Uma coisa assim sem sentido. E ela não estava entendendo nada, ela não tinha brigado com a pessoa, nada. Conhecia só a pessoa e a pessoa ameaçando ela, e ela viu que aquilo era muito estranho. De repente ela conseguiu sair do carro, saiu assim correndo, foi para casa. Quando ela chegou em casa, estava quase da hora dela pregar. E tinha um amigo dela lá, falou, aconteceu isso, eu não sei me explicar, mas estou indo pro grupo. Ele falou, não, você não pode, é muito perigoso, essa pessoa te ameaçou. Ela falou, não, eu vou. Eu não vou deixar de cumprir meu chamado por causa do demônio, né? Ela já tinha sentido que era algo diabólico. E ela chegou. Quando ela chegou, é a Ana, do Padre Douglas. A Ana. Ela não vai ligar. Sim, nossa amiga, hein? Ela não vai ligar. Aí disse que quando ela chegou na porta da igreja, quem tava lá? O cara que tava, né? Ali, às vezes, por influência do demônio, né, que tem os graus, né? Influência é um deles. Estava sob influência do demônio, uma coisa estranha. Ela entrou, passou diante dele e ele não a viu. Quando
ela entrou, tinha um seminarista fazendo a ministração da oração, do louvor, e ele falou assim, ó, tem uma pessoa aqui que estava sendo perseguida pelo demônio, mas Nossa Senhora cegou o demônio quando você entrou aqui. Nossa Senhora já tinha cegado o demônio. E ela tinha acabado de receber a transmissão da chama de Nossa Senhora do Amor, da chama de amor, que promete exatamente que nós vamos ficar invisíveis aos olhos do demônio. Impressionante. Você tinha perguntado sobre as aparições, né? Quando o senhor começou a se interessar? Desde criança. Porque assim, eu nasci numa família católica. Eu ia muito na missa para cumprir ritual, entendeu? Se eu não fosse na missa, tinha duas coisas que eu precisava fazer para jogar videogame. Era ir na missa e arrumar o quarto. Arrumar o quarto não aprendi a arrumar até hoje. Mas ir na missa aprendi até a celebrar. O senhor foi bem. Eu ia muito assim, o testemunho, claro, da vida católica dos meus pais, né? Eu sou filho único. Eu sentia muita falta de ter irmãos para brincar. Meus pais sempre me deram tudo, não tenho nada a reclamar. Falta de amor, de ausência, nada disso. Eu recebi sempre muito amor dos meus pais. Isso formou minha personalidade, sabe? Eu percebo que às vezes quando a pessoa ela vem de uma família desestruturada, ela traz tantas feridas que é como se ela tivesse um buraco dentro dela, sabe? Eu não tenho isso. Às vezes o pessoal me vê passar tanta tribulação, desde a época do seminário, entendeu? Mas eu vejo assim, um núcleo firme de personalidade que eu tenho é a minha estrutura familiar. Sim. Entende? Meu pai, minha mãe, não tem nada a reclamar disso. O que eu sentia falta era criança para brincar. E eu tinha uma certa solidão muito grande por causa disso. Aí emprestaram para minha mãe uma fita de vídeo a respeito das aparições marianas. Era um documentário chamado Aparições da Virgem Maria no Mundo. Tem lá no meu canal no YouTube, Padre Francisco Amaral. Não é para ver agora, hein? Depois vocês veem. Você vê. Tá? Eu coloquei não lá que falar de Garabandal, não. Que falar as raparigas de Garabandal, não é esse? Não, não é o... Já viu esse? Já é engraçado, né? O significado do português de Portugal. Entre parênteses. Mas esse documentário, Thiago, falava de várias aparições. E aquilo mexeu comigo. Eu sempre fui uma criança assim, muito imaginativa. Eu acho que você também tem esse ponto de gostar desse assunto sobrenatural e tal. Eu também sou filho único. É? E também sou eu filho, não lembrava sou filho disso. adotivo, sou filho único. E sempre pedi pra minha mãe pra ter irmãos. Mas eu não tinha, porque pra adotar outra criança é muito complicado. Sim. E os meus pais assim, sempre cuidaram dos meus avós de idade. Então, acho que o plano de ter outro filho foi um pouco ficando pra frente. E daqui a pouco ficou tão pra frente que passou, entendeu? Porque a idade passa também, né? Sim. Então, assim, eu sempre gostava de desenhar, de inventar histórias. Quando eu ia ver filmes, sempre gostei de filmes que tem, né, o mundo espiritual, o sobrenatural ali envolvido. Eu sempre gostei muito, assim. Eu sempre tive uma grande atração pelo sobrenatural. E acho que esse foi um dos motivos também que eu quis estudar a psicologia para ter esse ponto de equilíbrio, para discernir aquilo que é espiritual, aquilo que não é, tanto no divino como no diabólico, né? E quando eu vi aquela fita de vídeo sobre as aparições marianas, aquilo me chamou a atenção. Primeiro por uma curiosidade. Não era ainda uma conversão sincera. Eu ia na missa para cumprir tabela, né? Pra jogar o videogame. Exatamente. Só que eu comecei a estudar muito sobre isso. Naquela época não tinha internet ainda. Eu tinha 12 anos, era o ano de 1995. Tinha muito livro, tinha muita apostila. Você já era da igreja nessa época? Não? 95 eu tinha 3 anos. Então tava lá no meio lá, né? Brincando. Provavelmente eu tava dentro de casa, porque minha mãe não deixava eu sair pra rua pra brincar com os meninos, que ela ficava com medo de eu virar Brigão de rua. trombadinha, brigão de rua, então eu tava em casa. Sim. Eu comecei a ler muita coisa, apostila, que o pessoal passava de um lugar para o outro, né? E comecei a conhecer as aparições. E a primeira aparição que me chamou a atenção mesmo foi a aparição de Medjugorje. Era a época, né? 95 até 2000, a nossa senhora. Inclusive, ajuda a segurar aqui, Thiago. Essa imagem sempre anda comigo, que é a imagem da Rainha da Paz, conforme foi pintada, né? De acordo com a aparição de Medjugorje. E como que foi isso aí? Essa aqui não é Tirralina? Nossa Senhora das Graças de Tirralina? Sim, que é ali pertinho. mas a descrição do rosto sim. veio de Medjugorje. Sim. Então a artista ela ia escutando aquilo que os videntes iam falando, né? Você imagina, no início das aparições eles eram adolescentes também, como eu. A Miriana, ela tinha 16,
Vitska tinha 16, Marília tinha 16, a Ivanka tinha 15, o Ivan 16 e o Yakov 11. Eram adolescentes. Então, eles iam descrevendo como Nossa Senhora é, né? A média mais ou menos 1,60 e poucos, olhos azuis, face rosada quando sorri, Sim. cabelos castanhos repartidos no meio e tal, né? E ia pintando. Para mim, essa é a imagem mais bonita que existe na igreja. Eu também acho. E quando eu olho para ela, eu faço a experiência exatamente da paz. Isso. Tipo assim, parece que as minhas preocupações são assim, ó. Isso. Mão para baixo. Aí perguntaram pro Yakov, depois de pronta. E aí ficou parecida? Ele disse, ficou até parecidinha. Mas Nossa Senhora é muito mais bela, muito mais linda do que isso. É isso, meio comum, né? Dos videntes. Assim, Não tem como pintar a beleza dela. Não estou falando só beleza da face, do rosto. Não, a beleza das virtudes, a beleza da alma. Então, essa beleza de Nossa Senhora e a presença dela como mãe, eu sempre falei da solidão de filho único, né? E, além disso, eu morava em apartamento, então não tinha essa coisa de brincar na rua o tempo todo, né? Eu troquei de escola, minha mãe quis me mudar de escola quando eu era adolescente, também caí numa turma nova sem conhecer ninguém. Enfim, eu sei que naquela época, início da adolescência, sabe, aquilo se tornou, a solidão para mim se tornou uma coisa crônica, uma ferida, de verdade, sabe? E conforme eu comecei a ler as mensagens da Virgem Maria, primeiro por curiosidade, depois aquilo começou a mover meu coração. Então, uma das experiências mais fortes que eu tive com ela foi aos 13 anos de idade, segurando o terço nas mãos, como se estivesse segurando as próprias mãos da Virgem Maria. E chamando ela de mamãe. Sim. Porque ela nos chama de meus filhos, queridos filhos, meus Sim. filhinhos. Então, por que não chamá-la de mamãe? E aos poucos aquilo foi curando o meu coração e aquela solidão que eu tinha não existia mais. Sim. Aí que começou a minha caminhada de verdade na igreja, consciente do que é a missa, que eu fui aprendendo também lendo as mensagens, né? Medjugorje, Padre Gobi, do movimento sacerdotal mariano, que hoje já está em processo de beatificação. E ele esteve aqui, né? Várias vezes. Várias vezes aqui no Vinho de Verde, ele esteve aqui em Cuiabá. Isso. E hoje ele já está em processo de beatificação, já é servo de Deus. Sim. Então, assim, ninguém é obrigado a acreditar nas locuções interiores, mas vale a pena, né? Por exemplo, tem uma credibilidade maior por ser servo de Deus. Isso é inegável. Né? E o João Paulo II, Padre Gobi, para quem não conhece, é o movimento sacerdotal mariano, que, vou resumir, é um livrão azul, que muita gente tem lá em casa. Eu já cheguei em lugares que a pessoa nem sabia. Eu falo, que livro que é esse aqui? A pessoa fala, não, nunca nem vi. Mas que, ainda que você não acredite que aquilo tem algo de sobrenatural, a catequese que traz é muito, muito profunda. Eu acredito muito. 25 anos de locução interior. Qual que é a diferença da aparição para a locução interior? Então, a aparição, propriamente dita, é uma coisa que a pessoa capta pelos sentidos. Então, é como se você estivesse me vendo agora aqui, né? Que nem você me vê. E a locução interior, não. Quando na aparição a pessoa vê e ouve fisicamente com sentidos, a locução interior é uma voz que se ouve na alma. Então, o Padre Gobi, durante 25 anos, ele escreveu as mensagens de Nossa Senhora, foram publicadas num livro azul, grosso, Sim. chamado Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora, e teve imprimatur de vários bispos. O que é imprimatur? É uma autorização oficial da igreja por parte de um bispo, ou de mais bispos, para imprimir, para ler, para meditar, para divulgar. Sim. E eu acredito que logo, logo, pelo ritmo que as coisas estão, questão de poucos anos, ele vai ser canonizado, né? Hoje nós tivemos a alegria aí de canonização do Carlo Acutis, rogai por nós. Amém, rogai por nós. Logo, logo, acredito que o Padre Gobi também será canonizado. Amém. Ô padre, e o senhor então começou por Medjugorje, e como que chegou a consagração à Nossa Senhora na mão do senhor? O tratado de Nossa Senhora? Então, nesse meio tempo, teve a minha experiência de batismo no Espírito Santo na Canção Nova. Eu fui pela primeira vez na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, em 2001. Era um acampamento de carnaval. Naquela época, cara, era a época da explosão da Canção Nova. Saiu lá do Rio Grande do Sul. Isso, tinha muita excursão. O finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, foi quando a renovação carismática explodiu
Canção Nova, Padre Marcelo Rossi, PHN. E quem lembra da época, acho que aí você já lembra um pouquinho, né? Ah, lembro. Aí eu já estava A gente lembra cada grupo de oração que tinha se multiplicando, era um fervor, uma intensidade, uma coisa assim. Grupo no mínimo tinha 100 pessoas, 200 pessoas. Era uma coisa assim muito própria daquela época, sabe? E o tipo de experiência carismática que se tinha, todo mundo repousando, todo mundo orando em línguas. Hoje você vê que as pessoas, normalmente, você vai em missão, as pessoas são mais fechadas para orar. Sim. Você vai conduzir a oração, levanta as mãos e começa a falar para Deus. Fica todo mundo assim. Na época, cara, todo mundo abria a boca rezando em voz alta. Uhum. Espontaneamente, lembra disso? Sim, sim. Só isso se apagou muito. Hoje as pessoas ficam mais na música, né? Rezam com a música, isso é bom. E um pouco de oração em línguas. Naquela época tinha muito mais oração espontânea. E vocal, né? Isso. Tinha até um livro que chamava Louvor Ping Pong, que o senhor chegou a ter? Cheguei, cara. Era do editora Raboni. Isso, que ainda existe. Sim, eram métodos, mas que ajudavam as pessoas a se abrirem, né? Eu tô com a missão, eu me sinto chamado a trazer de volta. Onde eu vou... Deixa eu ver se eu me lembro bem do método. É tipo assim, um grupo de oração, a roda. Isso. Aí um daqui louvava por uma coisa, depois um do outro lado tinha que louvar por outra. Tipo assim, ó, eu falava assim, Senhor, eu te louvo porque tu és bom. Aí o senhor falava, eu te louvo porque tu és Deus, eu te louvo porque o senhor é amor. Aí você fala, eu te louvo porque tu és misericórdia. Isso mesmo. Sim, isso ensinava as pessoas a rezar. Muito, e é muito bom. E a primeira coisa que me chamou a atenção na renovação carismática, porque eu já tinha assim, eu nunca vi Nossa Senhora, nunca ouvi. Mas eu não precisa. Por quê? Porque ela está presente na nossa vida. Ela é nossa mãe. Mesmo que a gente não veja, que a gente não ouça, sabe? Então eu já tinha muito essa vivência de intimidade com ela. Quando eu conheci essa parte da renovação carismática, porque no início, acho que a gente vai falar sobre isso também, eu era um pouco avesso a essa questão de dons, sabe? De oração em línguas, de repouso no espírito, porque a minha infância foi num ambiente de igreja que não tinha essas coisas. Isso eu conheci depois da adolescência. Então, para mim, era tudo muito estranho. Eu ficava pensando... Que loucura é essa? Mas o que me chamou a atenção na renovação carismática, quando eu conheci, foi a espontaneidade na oração. O que era mais ou menos a forma como eu já era com Nossa Senhora, sabe? Sim. E depois com Jesus, porque ela me levou para Jesus, ela faz isso. Eu fui para a Canção Nova em 2001, estava começando na renovação carismática, e eu tive lá aquela experiência que se chama batismo no Espírito Santo. Abre parênteses aqui. Durante muitos anos as pessoas ficaram com medo dessa expressão, né, Tiago? Para não confundir com o sacramento do batismo. Tudo bem. Era até um cuidado teológico, né? Só que conforme as coisas foram evoluindo positivamente, e grandes teólogos na Igreja Católica, como o padre Raniero Cantalamessa, as coisas foram ficando muito mais claras. E a expressão bíblica do Pentecostes, da manifestação carismática do Pentecostes, que não foi um sacramento, foi uma experiência carismática. Sim. Ali não tinha água, não tinha óleo, foi uma experiência carismática. A expressão bíblica que Jesus falou é: sereis batizados no Espírito Santo, em poucos dias. Atos dos Apóstolos. Sim. E o Papa Francisco voltou a usar essa expressão batismo no Espírito Santo, o que mostra que ela está totalmente legitimada dentro da igreja. Exato. É só não confundir com a questão do batismo, mas hoje nós já temos conteúdo teológico suficiente para isso. Sim. Então, o que de fato é a experiência do batismo no Espírito Santo? Não é simplesmente uma experiência de sentimento, de emoção, de arrepio, de repouso no Espírito. A gente pode até falar sobre isso também. E essas coisas podem acontecer. Mas a experiência, de fato, do batismo no Espírito Santo é a mudança de vida. Sim. Então, eu voltei da Canção Nova a outra pessoa. Que às vezes a mudança de vida que às vezes parte de uma experiência sensorial, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, eu senti isso e a partir disso quero mudar de vida, quero ser santo. Então, né, às vezes parte disso, às vezes não. Sim, exatamente. Então, o fruto espiritual do batismo no Espírito Santo é a mudança de vida. Eu voltei para Porto Alegre de outro jeito. Eu já fazia missa diária, só que eu voltei querendo ir em grupo de oração todo dia, Tiago. Mas onde o senhor aprendeu a missa diária? Com o Medjugorje? Com o Medjugorje, exatamente, que é uma das 5 pedrinhas, né? Sim. Eucaristia, confissão, rosário, jejum e a palavra. E aí, depois do batismo no Espírito Santo, eu só queria saber de grupo de oração. Você sabe que o batismo no Espírito Santo, quando é verdadeiro, é uma coisa tão forte
que parece que desestabiliza um pouco a pessoa por um tempo, né? É. Depois eu vi que aquilo é exagero. Eu não acho certo o leigo que vai em grupo de oração todos os dias e, por exemplo, não fica com a família. Não. Então, eu pesquisava no site, onde é que tem grupo de oração? Segunda, terça, quarta. Cada dia de semana eu ia numa paróquia, atrás de um grupo de oração. Eu também vivi isso. O povo falava assim, Tiago, mas você tem que saber de qual grupo você vai ser, porque você fica em todos. Mas assim, como é que vai fazer? Eu falava, mas eu não sei, mas eu quero ir em todos. O que eu tiver de janela, eu vou. E eu estava no segundo semestre de psicologia na época, na faculdade. Então, naquela época era muito comum usar os crucifixos, os taus, né? Comprei uma cruz grandona, pendurada no pescoço, lá pra sala de aula. Daquelas sentava... que você pode decidir ou no peito ou na parede. Sentava na última cadeira, Bíblia aberta, terço na mão, orando em línguas baixinho durante a aula. Imagina, faculdade de psicologia. Então o batismo do Espírito Santo, ele por um tempo parece que nos desestrutura para reconstruir. Eu me lembro que essa fase assim mais entusiasta durou uns 3 meses. Depois a gente vai se equilibrando, se ordenando a vida, né? E foi mais ou menos nessa época, acho que você passou também por essas experiências, né? Que eu conheci o Tratado da Verdadeira Devoção. Sim. Eu conheci o tratado, foi assim, um padre... Eu não vou falar o nome, mas assim, um padre que fundou uma fraternidade. Ele foi o primeiro. Aí os irmãos dessa fraternidade falavam muito da... Vou falar, a Toca de Assis. Os irmãos da Toca falavam muito do tratado. E eu gostava bastante, porque eu vim de uma paróquia franciscana, então eles falavam bastante. Aí depois, muito tempo, teve o... Começou a ter depois de algum tempo, começou a ter aquele movimento muito grande das pessoas falarem lá em 2010, que o senhor tem a ver com isso. A primeira pessoa, e isso é história, tá? Independente de tudo, ou de opinião, isso é história. Sim. Primeira pessoa que pregou abertamente o tratado no Brasil, em grande público, foi o Padre Roberto. E a primeira pessoa que falou da Quaresma de São Miguel em grande público e que divulgou foi o Padre Roberto também. E isso é história. Isso é história, não vai apagar. É fato. Entendeu? Só que eu não tinha acesso ao livro, assim. O livro não era muito conhecido na época. Ouviu falar, sim. Então uma pessoa me emprestou o livro. Quando eu li o tratado, eu já tinha minha intimidade com a Virgem Maria. Eu tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Próximo passo. Eu li o tratado e aquilo parece que foi uma coisa assim que fez tanto sentido para mim, que é como se o tratado tivesse sido escrito para mim, pessoalmente, sabe? Claro que eu não penso isso, mas era a minha sensação. De tão pessoal que foi a minha experiência com Nossa Senhora lendo o tratado. Retomando, é o livro de cabeceira do Papa São João Paulo II. Eu já gostava, na época ele era Papa ainda, né? Não era santo canonizado. Eu gostava demais dele sempre. Então eu fui lendo o livro assim com uma sede muito grande. Decidi, eu tenho que fazer esse negócio aqui. Naquela época não tinha curso de Padre Paulo Ricardo. Daqui a pouco a gente vai ver como que o Padre Paulo Ricardo vai entrar nessa história. Amaral. Tinha livro, não tinha curso, não tinha coisa na internet divulgando, não tinha consagra-te, nada disso. Então eu me preparei sozinho para me consagrar. Fiz minha consagração no dia 31 de outubro de 2001. Com 19 anos de idade. Padre, mas 31 de outubro não é dia mariano. Eu sei que não é, mas era meu aniversário de batismo. E o tratado diz que a consagração é uma renovação do nosso batismo pelas mãos de Nossa Senhora. O tratado recomenda que se faça consagração numa data mariana, mas não obriga. É mais um costume. A São Luís fala que pode fazer até na Páscoa. E estava longe uma data mariana para consagrar. Então, eu vou consagrar aqui. Aniversário de batismo. Incentivar, padre. Às vezes as pessoas não têm não querem, só estão achando porque tem que fazer. Não, se você quiser começar hoje os exercícios espirituais e contar daqui 30 dias, 31 dias ou 33, né? 30 ou 33, mas conforme a interpretação do texto, mas isso não é importante. Sim. E aí você começa e faça, né? O que importa é fazer uma boa preparação, né? Ler o tratado. Gente, pelo amor de Deus, não se consagrem sem ler o tratado. Por favor. Isso deu muito problema já. A pessoa vai se consagrar, mas não vai entender o que está fazendo, né? Então me preparei, me consagrei e no dia da consagração eu falei para Nossa Senhora assim: mamãe, eu aceito ir para qualquer lugar para a gente tornar essa consagração conhecida. Foi a oração que eu fiz. Eu quero divulgar esse negócio. Porque as pessoas não conheciam na época ainda. Né? Não. Comecei a divulgar de uma forma assim, grupo de oração e tal, mas eu via que parece que não era a época ainda, sabe? As pessoas não se interessavam e tal.
Aí em 2010, eu me mudei de Porto Alegre para Cuiabá, por 2 motivos. Primeiro que eu trabalhei no site do Padre Paulo Ricardo Em lá 2008. 2010. Desde 2008, o senhor começou? Não, 2008 foi quando eu conheci o Padre Paulo. Eu sabia que eu te tinha no Facebook em 2008? Sério? Sério. 2008? Facebook, na época, acho que em 2008 eu tinha. Alguma coisa do tipo, eu lembro do nome. Que é Francisco eu não sei falar o nome. Francisco Dockhorn. É... Só que eu não uso esse nome porque as pessoas não aprendem. É, mas tava lá, com o cabelinho pretinho assim, meio Isso. de lado. Acho que era o Orkut até. É, eu tinha o senhor lá. Tá? Eu conheci o Padre Paulo. Eu tô nessa, não faz 7 dias não, pô. É, faz ué. 7 anos, faz muito tempo. E eu tava lá, eu lembro do senhor lá. O Padre Paulo Ricardo eu conheci no PHN de 2008. Aí a gente começou a conversar e ele fez um convite para mim. Porque, Foi assim, quando ele lançou o Terapia de Doenças Espirituais. é naquela época. Porque eu precisava de uma ajuda para discernir minha vocação. Tinha namorado já 3 vezes e eu não me encontrava, sabe? Parece que faltava alguma coisa. Daí ele fez uma proposta para mim, o Padre Paulo. Francisco, eu te ajudo, tu me ajuda. Vem passar 1 ano lá em Cuiabá comigo para você discernir sua vocação. E ao mesmo tempo, como eu já mexi em coisas de internet, você vai me ajudar no projeto do site. Então era uma época que não tinha ainda vídeo, era só áudio. Então tinha um gravadorzinho desse tamanho, ele gravava, eu editava o arquivo. Cara, eu já livrei o Padre Paulo de tanto rolo, você não tem ideia. Porque as partes mais polêmicas, essa aí era a época do Olavo de Carvalho, né, toda aquela pregação mais incendiada, sabe? Eu chegava e começava a cortar. Padre, isso aqui não tem como publicar. A gente editava, e na maioria das vezes eu dizia, melhor, pode cortar essa parte. Então, a coisa ia. Aquele áudio do apesar da sua vileza, não é dessa época, né? Não, aquele ali era um pouquinho... Depois, né? Um pouquinho antes, na verdade. Eu amo esse áudio. Às vezes eu assisto pra me sentir vingado. Eu vou lá e assisto. E a gente dá risada, né? Nossa, eu amo. Eu sinto uma... me sinto... Desculpa. E aí, em 2010, que era a época que eu trabalhava com ele no começo do site... Que era só o áudio. Só áudio. Que ele lançou o Olhar que Cura, não foi nessa época? Foi nessa época, um pouquinho Sim. antes. Só que quando eu cheguei em Cuiabá, isso eu posso contar tranquilamente em público. Porque o próprio Padre Paulo já testemunhou essa mudança dele. Nesse livro aqui, ele fala alguma coisa, né? Foi ele que fez o prefácio? Ele escreveu o prefácio para mim. Ele dá o testemunho dele, né? Porque o que acontece? O Padre Paulo, ele não era mariano, porque ele tinha, assim, um certo preconceito. E São Luís Maria Grimond de Montfort, ele vai chamar isso no tratado de os devotos escrupulosos, que são aquelas pessoas que têm o receio de desonrar Jesus por honrar demais Maria. Então o Padre Paulo, por exemplo, ele não gostava de imagem de Nossa Senhora dentro do seminário. O pessoal ouve isso hoje, escandaliza, né? Esse é o Padre Paulo de 20 anos atrás. Mas o próprio Paulo vai contando essa... Sim, ele testemunha. Coisas, né? Ele não gostava de ver seminarista com terço na mão. Ele dizia, ó, guri, vai rezar a liturgia das horas e tal. Só que aí eu dei de presente o tratado para o Padre Paulo. E a gente conversava muito no carro na época, né? Eu já morava no seminário, mesmo sem ser seminarista ainda, e ele me pegava lá, ele me levava para o lugar que a gente trabalhava, assim, né? Que era ali na casa paroquial já do Cristo Rei, não tinha um estúdio ainda que tem hoje. Então a gente conversava muito no carro. E a gente até brincava, assim, eu lembro, era 8ª de Páscoa. Eu perguntei para ele assim, e aí, vai falar de Nossa Senhora hoje? E ele, que Nossa Senhora, guri? É Páscoa? Aí eu brincava com ele, mas não tem Páscoa sem Maria, né? Então a gente tinha, assim, algumas debates teológicos em forma de brincadeira mesmo. Então ele leu o tratado e quando ele leu, ele percebeu o seguinte, que uma devoção mariana bem orientada, presta atenção, bem orientada segundo o ensinamento da igreja, dos santos, ela não afasta de Jesus. Ela conduz mais ainda para Jesus. Sim. Porque a Virgem Maria não nos segura para ela. Ela nos leva para Jesus. E o Flávio Vitor tem uma música que eu gosto demais, que está estourando agora, né? Estourou, acho que no ano passado, aquela Sem medo eu vou amar uma... Você é cantor, né? Você lembra do refrão, como é que é? Não lembro. Sem medo eu vou amar Maria, quanto mais Maria, muito mais Jesus.
Isso é puro tratado da verdadeira devoção. Aliás, não sei se o Flávio Vitor vai escutar Nós esse manda pra podcast ele, depois. Gosto demais de você, Flávio, porque Nossa Senhora te usou e te usa demais. Desde a música Caso Não Sabeis, que veio numa outra fase, mas que divulgou muito a própria consagração à Nossa Senhora. E essa música mariana que eu falei aqui, que é mais recente, né? Quanto bem, Flávio, você tem feito com essas letras. Sim. E estou falando aqui como alguém que há décadas divulga a consagração. Quanto bem você tem feito, Flávio. Eu vou falar uma coisa. Eu conheci o Flávio em 2014, então vai fazer 11 anos, né? Eu conheci ele novinho, lá em Curitiba. E ontem eu encontrei com ele. Eu encontrei o mesmo coração, padre, de menino, sabe? Lógico que existe uma estrutura que envolve o ministério, Sim. o trabalho, tudo. Mas eu encontrei o mesmo coração. Foi muita assim, purificação ali, né? Todo esse tempo. Sim, mas eu encontrei igual Nossa Senhora, um dos temas que eu gosto de Nossa Senhora, dos títulos que não está na ladainha lauretana, mas é a Virgem Maria como a docilidade ao Espírito Santo, né? Nossa Senhora é dócil ao Espírito Santo. Sim. E eu acho que o Flávio tem essa característica de Maria, assim, a docilidade, ele aprende com Nossa Senhora a docilidade ao Espírito Santo, assim, um coração que sabe ser sensível ao Espírito Santo. Pelas composições, pela forma de ministrar e tudo aquilo que viveu, né? Eu acredito que Nossa Senhora está bem perto do Flávio mesmo. Aí o Padre Paulo entendeu isso. Quanto mais Maria, mais Jesus. E resolveu se consagrar. A gente tinha um grupo de preparação de algumas pessoas que eu ia ajudar na consagração aquele ano em Cuiabá, 2010, que era 6 pessoas. E a gente também fazia vigílias, sabe? Oração carismática mesmo. E tinha muitas palavras que vinham pra gente. A gente rezava de madrugada, rosário, terço da misericórdia. Acho que foi a época que eu mais rezava na vida, sabe? Depois você entra no seminário, depois no sacerdócio, você tem que conciliar a oração com um monte de correria, né? Mas aquela época, assim, foi uma época de muita graça para mim. E numa dessas reuniões de oração, uma pessoa teve a seguinte profecia, que de Cuiabá voaria pomba para todo o Brasil. A gente não entendeu, né? Eu até pensei, que pomba aqui? Não tem pomba nenhuma aqui. Mas quando o Padre Paulo leu o tratado e resolveu se consagrar, o grupo de 6 pessoas que se consagraria no final do ano, só em Cuiabá foi mais de 40, porque o Padre Paulo traiu muita gente. No Brasil, mais de 100. Foi a primeira campanha nacional de consagração, que depois a gente começou a chamar na época de Consagra-te. Inclusive, foi num Consagra-te que o Flávio Vitor teve a inspiração do Acaso Não Sabeis, né? Escutando o Cal Tedesco pregar. Isso, ele testemunhou isso também. E o padre que estava junto, é engraçado que 2 coisas assim que eu vou falar sem medo. Primeira coisa que é o quê? Foi que quando o padre Leandro Bernardes, o senhor conhece? Conheço. De Rio Preto. Sim. Ele mandou um áudio, falou: Tiago, o pessoal da cola aqui é muito bom, tal. Você conhece? Eu falei: conheço, porque o João Vitor Mariano tinha apresentado o Hugo. Ele falou assim: então, o menino fez uma música aqui, mas muito bonita, e cantou um pedacinho pra mim. E depois o Flávio cantou à tarde, ele mostrou, à tarde ou à noite, mostrou pra mim. Então eu andei gente gravar, eu também já tinha escutado da Casa Não Sabeis. E o Cal também, eu ainda quero, eu acho que eu vou marcar um jeito de gravar com o Cal, porque o Cal é muito bom. Sim, dados históricos, né? Sim. Então o que acontece? A partir do momento que... O Consagra foi 8 de dezembro, a campanha foi em 2010 e o padre fez a 8 de dezembro, né? De 2010, mas ele não tinha o nome Consagra-te. Ah, tá. A gente começou a usar em 2011. Na verdade, a Arca de Maria já usava esse nome. Sim. E se eu não me engano, o pessoal de uma comunidade lá do norte, como que é o Rio nome? Grande do Sul. Rio Grande do Norte. Comunidade, eles têm um material bom. Tem. Esqueci o nome também. Na verdade, o nome Consagra-te veio deles. Veio deles. Temos que falar o nome deles aqui, pelo amor de Deus, como que é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu tenho os livros deles e gosto muito. Sim. Aliás, eu tava lembrando disso, assim, um dos melhores materiais que eu já vi, mais completos Nossa Senhora é esse, do Consagração é esse. Fraternidade... Eu não tô lembrando o nome, mas é alguma coisa relacionada a Nossa Senhora. Acho que se alguém lembrar, pode colocar no chat também, né? Pode. Discípulos da Mãe de Deus. Isso mesmo. Isso lembramos. Mesmo. Temos que honrar o nome desses caras. Sim. Eles já faziam muita coisa, mas ainda não era num âmbito assim, com a publicidade que teve na era pós-Padre Paulo, né? Sim. Só que aí eu entendi a oração que eu fiz lá atrás.
que eu aceitava ir para qualquer lugar para tornar a consagração conhecida. Então eu entendi que uma das razões da minha vinda aqui para Cuiabá, Tiago, não era só o sacerdócio, que já seria algo grande demais, mas colocar na mão do padre Paulo Ricardo o tratado para que ele tornasse o tratado conhecido por todo o Brasil. E colocasse na mão de muita gente. E graças a Deus aconteceu. E depois teve alguns encontros que vem muita gente, que aí tem aquela das lideranças católicas, né? O senhor lembra? Sim, sim. E aí eu escrevi esse livro. Vamos já apresentar esse primeiro livro que eu escrevi, Tiago, que se chama Sou Todo Teu, Maria. Publicamos pela editora Canção Nova em 2019. Essa aqui é a versão best-seller do livro, que nós publicamos anos depois. 15 mil no Brasil já se considera best-seller, né? Então, nesse livro aqui, que inclusive o padre Paulo Ricardo fez o prefácio, contando também essa experiência do ponto de vista dele, esse livro aqui é para ajudar as pessoas a se consagrar. Sim. Eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender o tratado. Porque um livro foi escrito 300 anos atrás, uma linguagem um pouco mais não tão fácil, né, de entender. Então esse livro vai te ajudar na consagração. Não vai substituir o tratado. Tem que ler o tratado. Mas vai te ajudar a entender o tratado. Então muita gente tem se beneficiado desse livro, seja os que já se consagraram, seja os que querem se consagrar. O primeiro passo está aqui. Sou Todo Teu, Maria. Pessoal que está nos acompanhando aí no Instagram, vai depois, não agora. Já me segue, mas vai depois no link na minha bio. Lá você pode adquirir o livro. E nós vamos colocar no YouTube também, nós vamos colocar o link de todos os livros. E na descrição, quando for para o YouTube, vai estar lá também o link para você adquirir esse livro aqui. E é uma coisa, só para mim fazer um spoiler desse livro, que eu achei muito importante que o padre colocou aqui, e colocou ênfase para isso, ele explica aqui sobre a doação de méritos. Por que eu falo isso? Inclusive, eu acho que uma vez o senhor fez uma pregação com a irmã do Flávio, falando sobre a doação de méritos. O senhor lembra disso? Lembro, foi lá na Cola de Deus em Curitiba. Isso, a Bruna. Isso. Minha memória é boa. Ué. Ó, esse livro aqui, o padre fala sobre que tá no tratado, mas às vezes passa despercebido, mas para mim é o suco da consagração, que é a doação de méritos. Porque muito consagrado, eu pergunto a pessoa... E a parte mais importante da consagração. Que é a parte mais importante. Aqui o padre depois colocou ênfase, explicou muito bem. Ah, você não entendeu no tratado? Então você lê o tratado e vai ler aqui. Tem que ler para você entender direito o que é a doação de mérito, que é muito importante para você saber o que você está fazendo. E eu me lembro, padre, que o senhor fala da doação de méritos, o senhor explica, né, de uma forma mais resumida a verdadeira, a diferença da verdadeira, eu li, a verdadeira e a falsa consagração, e a falsa devoção. E, padre, também teve não sei se foi o senhor que lançou, com o padre Paulo Ricardo, mas uma campanha Doe os Méritos, não era isso? Era da Arca de Maria. Ah, tá. E eu lembro disso, Doe os seus méritos. No livro tem toda a explicação. Sim. Que é bem teológica, mas ao mesmo tempo muito simples. Sim. Mas só para a gente resumir aqui, para entender um pouco da ideia. É o seguinte, Nossa Senhora falou em Fátima que muitas almas se perdem porque não tem quem reze e quem se ofereça por elas. Certo? Quando você se consagra, você vai oferecer a Nossa Senhora todas as boas obras que você fez. Então você fez uma penitência, ofereceu a Nossa Senhora. Você fez um jejum, ofereceu a Nossa Senhora. Você fez uma boa obra, ofereceu a Nossa Senhora. E ela, nas mãos dela, ela vai multiplicar tudo isso. Ela vai purificar e ela vai misturar com os méritos dela. Então, uma boa obra, por exemplo, um jejum, que teria força, quem sabe, de salvar e converter uma pessoa, quem sabe nas mãos de Nossa Senhora, multiplicado, purificado, misturado com o valor dela, que é imenso, ao invés de salvar uma pessoa, vai salvar 1 milhão de pessoas. Sim. Então, depois que você se consagra, você vai deixar que Nossa Senhora escolha quem vai ser beneficiado por exemplo, aquela penitência que você vai fazer. De repente, uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, Nossa Senhora está vendo. Nossa Senhora vai escolher para quem vai. Você vai chegar no céu, você vai encontrar muita gente, né? Um japonês, Tiago, você nem sabe quem eu sou. Mas foi pela tua consagração nas mãos de Nossa Senhora que eu fui salvo, sabe? O que não quer dizer que você... Isso as pessoas fazem muita confusão também. O que não quer dizer que você não possa, como consagrado, fazer pedidos a Deus e a Nossa Senhora.
Claro que pode. Pedir é pedir. Estamos falando de outra coisa. Você vai pedir por você, vai pedir pelos outros, vai ser intercessor. As pessoas pedem oração para você, estão pedindo oração para a pessoa certa, um consagrado. Sim. Alguém que tem intimidade com Nossa Senhora. Agora, a aplicação das boas obras, indulgências, jejum, penitência, aí você vai deixar que ela escolha. E essa é a parte mais importante da consagração. E parece que pouca gente entendeu isso, né, Tiago? É porque a questão da tesoureira de todas as graças, né? Por exemplo, Nossa Senhora, São Luís chama ela assim, né? Então, se Deus deu a Nossa Senhora a graça de cuidar da maior graça, que é Jesus, então por que não nós vamos não colocar essas graças que nós temos nas mãos dela para que ela saiba, como tesoureira, aplicada da forma certa? E por isso que o demônio odeia essa consagração. Sim. Tanto que o próprio São Luís profetizou no tratado que esse manuscrito, porque não era livro na época, né? Era folha escrita. Sim. Esse manuscrito ia ficar escondido no fundo de uma arca e ser encontrado mais de 100 anos depois. Aí o que aconteceu? São Luís morreu, veio a Revolução Francesa, então muitos escritos religiosos tinham que ser escondidos por causa da Revolução. E esconderam o tratado, ninguém mais viu. Mais de 100 anos depois encontraram o manuscrito. Aonde? No fundo de uma arca. Então o demônio odeia essa consagração, porque essa consagração destrói ele. Imagina, é como se fosse um jogo de xadrez. A gente está vendo uma, duas pecinhas aqui. Nossa Senhora enxerga o tabuleiro inteiro. Sim. Então ela sabe quem precisa daquela boa obra que você vai fazer. Então ela vai lá, você colocou tudo nas mãos dela. E ela vai usar isso para salvar o mundo. Então o triunfo do coração imaculado de Maria, que ela disse em Fátima, né, que vai ser esse grande tempo de paz que vai vir sobre o mundo. Ele vai acontecer por meio da consagração. Nossa Senhora vai ter aí as armas espirituais, que são as nossas próprias boas obras colocadas na mão dela. E na hora certa ela esmaga a cabeça da serpente. Por isso o demônio odeia essa consagração, Tiago. Sim. O padre, engraçado que muitas pessoas assim relatam, né, que já vi mais de um relato, então algumas pessoas relatam que Nossa Senhora, através da consagração, preserva aquela alma das ações do demônio, né? Até pessoas assim, eu conheci uma moça aqui em 2001, a primeira vez que ela foi à Canção Nova, foi por causa do Padre Rufus, e ela não sabia que ela tinha uma coisa demoníaca, né, ali na vida dela. Só que como o Padre Rufus tinha aquela questão, né, desse dom espiritual, ela via algumas coisas estranhas na vida dela, mas deixava passar. Chegando, ela deu muito problema lá, né, teve muitas manifestações ali dessa força maligna, e ela, primeira coisa que ela fez quando ela chegou em Ribeirão Preto foi fazer a total consagração, para que essa consagração pudesse blindá-la de que o demônio não voltasse. E também tem o contrário, pessoas assim que às vezes se desviaram porque erraram, se decepcionaram, e quando foram fazer algum certo tipo de pacto com forças malignas, o demônio não aceitou, deu tudo errado, porque já estava ali marcado, gravado, já estava acorrentado a Santíssima Virgem. Eu já ouvi testemunho também de pessoas que iam se consagrar a certas entidades, em alguns lugares aí, que a pessoa já tinha feito a consagração, tinha desviado e ia se consagrar a uma entidade. E essa entidade falou assim, ela eu não posso, porque ela é protegida da mulher. Sim. A entidade não aceitou a consagração da pessoa. Sim. Porque a pessoa já tinha se consagrado a Nossa Senhora. Já era propriedade de Nossa Senhora, né? E padre, é engraçado que eu considero, hoje a gente vive a igreja, né, vive um tempo desafiador, como sempre, cada tempo tem o seu desafio. E a gente vê muitas pessoas ainda, graças a Deus, muitos irmãos que estavam em seitas, inclusive seitas protestantes, voltando para a Igreja Católica. Mas, ao mesmo tempo, né, esse meio carismático, tem gente que fala, esse negócio de orar em línguas é de protestante, essa coisa de cair pro chão, o que é isso? É coisa de protestante. Só que existem relatos na história da Igreja de fenômenos assim parecidos, né, oração em línguas. O senhor está com, inclusive, um livro... Esse livro aqui, editado pela editora Eclesi, que eu considero o livro mais bem embasado sobre a questão da oração em línguas, que muitos dizem que não existem. Se chama Sons de Milagres, do diácono Ed Hensley. Prefácio da tradução aqui do padre José Eduardo, que a gente conhece muito bem, e um ministério impressionante que ele tem, né? Sim. O que a gente tem que entender é o seguinte, ó. Existem dois tipos de manifestação de dom de línguas.
Inclusive, houve alguma confusão essa semana por uma fala do Papa Leão XIV que foi mal interpretada por muitos, né? Sim. Em que o Papa citava Santo Agostinho, e Santo Agostinho, o que ele fala? É que, passado aqueles primeiros três séculos, né? Santo Agostinho estava no século IV, não aconteciam mais as manifestações carismáticas da mesma forma que no início da igreja. Mas aí a gente tem que entender o contexto da coisa. Sabe por quê? Porque o próprio Santo Agostinho orava em línguas. Sim. Aí vai achar essa informação aqui. Exatamente. Então ele não estava falando que oração em línguas não acontece mais. Ele próprio orava em línguas. E ele mesmo descreve, ele chama de jubilação. Ele diz que quando faltam as palavras, ele ora de maneira emitindo sons. Chama isso de jubilação. Então, vamos entender o que mudou do início da igreja. Primeiro, vamos entender o que é o dom de línguas. Tem duas manifestações do dom, duas formas. É a xenoglossia e a glossolalia. O que é xenoglossia? É quando você está falando para outra pessoa. Atos dos Apóstolos, dia de Pentecostes. Então, por exemplo, você só sabe falar japonês. Eu só sei falar grego. Eu chego para pregar o evangelho para você e eu começo sem saber ou a falar o próprio japonês que você entende, ou mesmo eu falando grego, você consegue entender na sua própria língua o que eu estou falando, sem entender o grego. Isso é xenoglossia. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, que as pessoas falam lá, Atos 2. Olha, tinha gente lá da Mesopotâmia, da Capadócia, do Ponto, da Frígia, da Ásia, da Panfilha, e todos entendiam a pregação dos apóstolos, que não sabiam falar aquela língua. É a manifestação da xenoglossia. Agora existe também manifestação da glossolalia, que não é para pregação, é para oração. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. E isso aconteceu também no dia de Pentecostes, na parte que fala que parecia que os apóstolos estavam bêbados. Lembra disso? Sim. Nessa parte eles não estavam pregando. Não. Senão não ia parecer que estava bêbado. Estavam orando. Ou na linguagem de Santo Agostinho, estavam jubilando. Nesse livro tem demonstrativo de manifestações do dom de oração em línguas na vida de vários santos, tanto da patrística como também da Idade Média. Então, a gente vê que falta assim, uma compreensão do que é de fato o dom e a própria interpretação de Santo Agostinho. Por que as manifestações carismáticas não são da mesma forma que no início da igreja? Porque ali era preciso que houvesse uma intensidade, uma multiplicação maior e mais visível para ser um sinal para os pagãos, para ser o início da evangelização. E depois que a igreja já estava estabelecida, não tinha mais tanto essa necessidade, embora os dons não desapareceram. Não. Tanto que continuaram na vida de vários santos. E o padre Jonas falava uma coisa interessante. O porquê será a manifestação carismática no nosso tempo, Tiago? O padre Jonas falava, o sol brilha mais em dois momentos. Quando amanhece e no pôr do sol. Então, no início da igreja, era para começar a evangelização. E agora que a gente se aproxima da vinda de Jesus, é para preparar a vinda de Jesus. Acho que o René Laurentin falava sobre isso, né? Das aparições, ele usava, acho que Lourdes, Nossa Senhora aparecia de manhãzinha, Fátima por volta do meio-dia e Medjugorje 5h40. Quase de noite, né? Quase de noite, então significa... Como um relógio escatológico. Sim, exatamente. Era o René Laurentin que usava esse... Me parece que sim. Que ele escreve, o René Laurentin era um mariólogo, né? Que inclusive acho que atuou como exorcista um tempo. E padre, por exemplo, nada mais mariano do que se consagrar a Nossa Senhora, né? E mais católico impossível. E ao mesmo tempo, muitos que são consagrados à Santíssima Virgem, que estão sempre com o rosário na mão, que rezam 1000 Ave Marias. Eu tô vendo desaparecer um pouco essa devoção das 1000 Ave Marias, porque a gente tá querendo as coisas muito rápidas. E faz tempo, né, que eu não vejo assim muitas essas movimentações. Há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu percebia mais. E muitos desses são pessoas profundamente carismáticas também. Sim. Então não existe uma divisão, não é algo como se não é ilícito, mas antagônico, uma coisa assim. Não existe uma dicotomia ou uma coisa ou outra. Já me perguntaram, padre, afinal de contas, não entendo o senhor.
O senhor é mariano ou o senhor é carismático? Resposta: eu sou católico. Sim. E o católico é mariano e é carismático. Não estou falando aqui necessariamente, não me entendam mal, de renovação carismática. Sim. Tem muita gente que não vai se identificar com essa forma de orar. Tranquilo? A igreja tem lugar para todo mundo. Existem outras formas de espiritualidade. Mas todo católico raiz, Sim. ele é mariano, porque a igreja é gerada por Nossa Senhora como corpo místico. E o católico, ele é carismático no sentido de abraçar os carismas da igreja. Não necessariamente o carisma da renovação carismática, mas os carismas que a igreja tem como algo bom e aprovado por ela. Sim. Hoje eu vejo muito essa divisão, né? Mas antigamente, o pessoal que mais fez, não sei se foi o que mais, mas um dos que mais aderiram à consagração quando houve essa campanha lá em 2010 foram pessoas de grupo de oração. Foram. Pessoas de comunidades. E muitas foram mal orientadas e foram indo por um caminho perigoso. Às vezes mais exagerado, às vezes menos. Mas o caminho o que era? Era assumir um certo tradicionalismo formal, né? E acabar se afastando de todo aquele meio que pode ter sido ou na renovação carismática, ou talvez um acampamento, num evento, na Canção Nova. São pessoas que vieram de uma experiência carismática. E exatamente porque tiveram a experiência carismática, quiseram se aprofundar. Exatamente. Então a pessoa acaba negando uma parte da história dela, porque agora encontrou, né, uma forma que para ela é mais legítima de viver a tradição. Mas não esquece de uma coisa, cara. Se não fosse o teu batismo no Espírito Santo lá atrás, você nunca ia ter aberto um documento da igreja para estudar. Porque às vezes estava lá no mundo, completamente no pecado, no erro. E nós estamos na época das polarizações. Polarização política, polarização na igreja. A gente precisa integrar mais as coisas. Mas porque o Espírito Santo é essa unidade, né? Sim. Se o mundo é polarizado, é Babel ou Pentecostes. Babel ninguém se entende, cada um fala a sua língua. Pentecostes todo mundo se entende, a unidade. E Maria é esposa do Espírito Santo. Como você vai separar a esposa da esposa? Ô padre, me fala, então esse é o primeiro livro, eu queria que o senhor falasse pro pessoal. Opa, repousou. Confirmou. Confirmou de novo. Esse Segredo da Virgem Maria, acho que... Vamos começar por esse. O senhor já falou do Tu Sou Todo Eu. Fala pro pessoal, esses livros, na verdade, eles têm uma certa sequência, né? Por mais que não seja uma coisa ligada diretamente, mas tem uma certa sequência. Fala pro pessoal do livro, explica pro pessoal sobre esses livros. Enquanto o senhor explica pro pessoal, eu vou precisar ir no banheiro rapidinho e já volto. Tá certo. Não vai derrubar as coisas aí. Não, o senhor manda ver aí. Eu já volto. Tá certo. Ó, gente, esse aqui foi o segundo livro. Nós publicamos também pela Canção Nova em 2022. Isso, 2022. Que se chama Segredos da Virgem Maria. Nesse livro, eu falo de Nossa Senhora na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e nas principais aparições marianas da história da igreja. Como assim, padre? Maria no Antigo Testamento? A Virgem Maria aparece no Antigo Testamento tanto pelas profecias, eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, profeta Isaías, e ela também aparece no Antigo Testamento através das prefigurações. Então, ela é a árvore da vida, ela é a arca da aliança, ela é prefigurada pelas santas rainhas do Antigo Testamento. Então, todo o Antigo Testamento, do início ao fim, vai prefigurando a Virgem Maria. E no Novo Testamento, ela aparece como aquela que aponta o filho dela. Fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela sabe que ela não é o centro, mas o centro é Jesus. E aqui eu coloco também as principais aparições marianas da história da igreja. Ó, gente, vai passar um vulto aí na frente, mas não é demônio não, né? É o Tiago mesmo. E aqui eu coloco, então, as principais aparições marianas da história da igreja para você conhecer, tá? Segredos da Virgem Maria. Foi o segundo livro que nós publicamos. E aí, fechando essa primeira trilogia, Tiago, publicamos também pela Canção Nova, 2024, A Hora de Maria, em que eu falo das profecias da Virgem Maria para o fim dos tempos. Eu vejo que tem muita confusão na internet com profecia, Tiago. E às vezes muita gente com medo, pensando que Nossa Senhora vem nos dar más notícias. Então, só para você ter uma ideia do que eu apresento aqui. Primeiro, Nossa Senhora não vem para nos dar más notícias. Ela vem, sobretudo,
para nos falar do céu e para nos falar do triunfo do seu coração imaculado. Como ela disse em Fátima, o meu coração imaculado triunfará e será concedido ao mundo um tempo de paz. Tá? Esse triunfo já aconteceu? O triunfo acontece progressivamente, mas enquanto realidade consumada, ainda não. Então existe algo que há de vir, um evento ou algo concreto que vá ser assim, algo que um marco. Ficando só na aparição de Fátima. O que diz? A Rússia será consagrada a meu coração imaculado. Já foi pelo Papa Francisco, no dia 25 de março de 2022. O Papa Bento, que era emérito, participou da consagração também. Tá? A consagração da Rússia já foi feita. Nossa Senhora disse que a Rússia ia se converter. Isso ainda não aconteceu. A gente está vendo toda a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Entende? E não tem nada de paz naquilo. E como o próprio Olavo falava, né, do Império Eurasiano, russo-chinês, a gente percebe que tem coisas que ainda não aconteceram, que são profecias boas a respeito da conversão da Rússia. E será concedido ao mundo tempo de paz. Estamos vivendo o quê? Primeiro pandemia. Acaba a pandemia, depois guerra Rússia e Ucrânia, depois guerra na faixa de Gaza, entendeu? Crise política no Brasil. E a gente está vendo que a coisa não são tempos de paz. Não são tempos de paz. Então esse triunfo ainda não se estabeleceu. Tá? Mas uma das coisas que eu mostro aqui é o seguinte: Nossa Senhora vem para nos dar boas notícias, anunciar a vitória dela. E quando ela fala de coisas desagradáveis, não é para colocar medo. Uma mãe não quer colocar medo no coração do filho, mas é exatamente para a gente evitar que essas coisas aconteçam. Por exemplo, em Fátima ela disse, essa guerra vai acabar, a Primeira Guerra Mundial. Mas se o mundo não se converter, virá uma guerra pior. O mundo não se converteu, veio a Segunda Guerra Mundial. Então não é que Deus ele esteja mandando males. É o próprio ser humano que, à medida que se afasta de Deus, se autodestrói. Exato. Né? E todas essas dores desse tempo de purificação para chegar ao triunfo do coração imaculado de Maria, eu comparo como dores de parto. Como São Paulo fala, né? Toda a criação como que grita na espera da revelação daquilo que virá. Na espera de uma nova terra, na prática, né? Existe uma comparação, padre, de São João Batista. Ele anunciou a vinda do Messias, ele preparou o povo para a primeira vinda de Jesus, quando Nosso Senhor veio, né, e morreu, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas aí, há quem compare a Santíssima Virgem como a nova João Batista. Eu acho que em Medjugorje ela fala isso, que assim como São João Batista preparou o povo para a primeira vinda, ela está preparando o povo para a segunda vinda de Nosso Senhor. Isso. E Jesus vai voltar, né, padre? E o que é o triunfo do coração imaculado? Esse derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o mundo, que vai preparar a humanidade e a igreja para a vinda de Jesus. Então a mãe, ela vem como uma aurora. Quem é essa que avança como aurora? E logo depois, quem que vem? O sol da justiça, que é o próprio Cristo. Então esse tempo de purificação são como dores de parto na espera do mundo novo. Isso nos dá uma visão muito positiva, sabe? Toda mulher que teve filho sabe que parto dói, não é isso? Mas na hora que chega o filho... E a mulher, no fundo, ali, muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres, elas têm experiência até sobrenatural na hora do parto, porque sabe que está acontecendo ali a geração, né, a concepção de uma nova vida. Então, Nossa Senhora está nos gerando para um mundo novo, muito melhor do que esse que a gente vive. Uma nova terra. Um tempo de paz, como ela predisse em Fátima. Isso nos dá uma visão muito positiva de tudo isso. Então essa coisa aí de que a aparição mariana é sinônimo de catástrofe, não é assim que acontece. Então aqui nesse livro, A Hora de Maria, eu falo das profecias para o fim dos tempos. E de uma forma assim muito leve. Só aí pessoas partilham comigo que em muitas páginas elas vão ver coisas assustadoras, mas que conseguem, lendo os livros e assistindo os meus vídeos, ver a coisa de uma forma muito leve, muito mariana nesse sentido. É a mãe. Sim. A mãe, ela vem confortar o filho. Então esse livro, A Hora de Maria, fechando essa trilogia, você pode adquirir também na bio da minha página no Instagram ou no YouTube, no link da descrição.
lançamos, junto com a Sara Sabará, da Canção Nova Kids, o Tratado da Verdadeira Devoção para as Crianças. Então, se geralmente Nossa Senhora aparece para crianças... O desenho é dela? Não. O desenho é de uma equipe. Ah, sim. Eu e a Sara Sabará escrevemos juntos. Ela escreveu a maior parte. Eu fiz a revisão teológica de tudo e escrevi a parte da doação dos méritos. Do valor espiritual das obras. E ela, em contrapartida, ajudou a colocar essa parte que eu escrevi de uma forma mais compreensível para uma criança. 7 a 12 anos. Você que tem filho, neto, você vê, em Lourdes Nossa Senhora apareceu para criança, Santa Bernadette. Fátima para criança, os 3 pastorinhos. La Salete para criança, Melanie e Maximino. Por que não consagrar nossas crianças? Eu vou falar uma coisa. O demônio, ele tem atingido muitas crianças. O senhor deve perceber nos atendimentos pastorais de confissão. Sim. O quanto o demônio tem roubado a pureza das crianças. Padre, o senhor acredita que o Tratado da Verdadeira Devoção para crianças é uma forma de proteger ela das ações do demônio? Da maldade humana, da impureza? Com certeza. Tanto a nível espiritual, como também vai criando um vínculo até com a própria pessoa que vai ajudar a criança nesse caminho de consagração. Isso vai ser também um suporte espiritual para a criança. Então aqui, ó, tem desenhos, tem atividades para colorir, para ler. Então um adulto, pode ser o pai, a mãe, a avó, um catequista, pode ir lendo junto com a criança, indicado, como disse, 7 a 12 anos, para preparar também a sua criança para se consagrar. Então você que tem filho, tem neto, tem sobrinho, tá aqui, ó, Tratado da Verdadeira Devoção para as Crianças. Porque 7 anos já é a idade da razão, né? Já começa a idade da razão. Chegou a hora de consagrar as nossas crianças, né, Tiago? E antes, padre? Antes do 7, não, né? Não, antes do 7 não é indicado para que a criança possa acompanhar as atividades, né? Sim. Não, e aqui tem até as orações, né? E às vezes o próprio pai e a mãe pode fazer junto com o filho, né, padre? Exatamente. Pode ir fazendo ali a renovação. Eu tava doido pra ver esse, o senhor acredita? Que eu gosto de desenho. Sempre gostei. Olha aqui, tá muito bonito. Você não tinha esse ainda, né? Não, esse eu não tinha. Esse aí é seu. Obrigado. Vai lá consagrar as crianças de Ribeirão. Aí, ó, pronto, Ribeirão Preto, bora. Padre, e... Pode falar, perdão. E o livro, que é o lançamento desse ano, Aparições Marianas no Brasil. Lançamos no evento da Festa da Misericórdia, lá na Canção Nova, em abril. Foi no mesmo dia do velório do Papa Francisco, né? Então você vê também que uma mudança de Papa parece que é um tempo de graça para muitas coisas. A gente percebeu isso naquele dia, sabe? Uma presença mariana tão forte no Rincão. Então, Aparições Marianas no Brasil, eu coloco aqui muitas manifestações de Nossa Senhora no nosso país. Eu estudei mais de 40 aparições no Brasil, Tiago. 40. Não que todas sejam verdadeiras, entende? 40 que supostamente reuniram multidões. E eu escolhi aqui 4 aparições para colocar. Dentre essas. São aquelas que foram bem acolhidas pela igreja local, através dos bispos, e que a gente tem uma boa documentação disponível para estudar. Então eu coloquei aqui Simbres, em Pernambuco. Tive a graça de conhecer pessoalmente a irmã Délia. Campinas, São Paulo, Nossa Senhora das Lágrimas. E 2 menos conhecidas de Minas Gerais. Eu queria que o senhor falasse de uma cidade que chama alguma coisa com C. Itaúna e Congonhal. Congonhal. As 2 já terminaram. Eu tive, os inclusive, em Congonhal. Estão vivos? Itaúna foi 3 que começaram a ter. Tem um vivo, o Eduardinho. Congonhal, uma pessoa só, o Alfredo, que está vivo. Eu coloco aqui também as mariofanias de Aparecida. O que é uma mariofania? É uma manifestação mariana, que não necessariamente é uma aparição. Aparecida não foi uma aparição, foi uma imagem encontrada de forma extraordinária. E coloco aqui também todas as mensagens por locução interior que o padre Stefano Gobbi, servo de Deus, já em processo de beatificação, recebeu quando esteve aqui no Brasil. Como que foi de Congonhal? O senhor pode dar um spoiler também? Eu tive lá. Uns 2 meses atrás, não foi? Não, foi 1 ano atrás. 1 ano atrás. Eu fui lá, eu e um casal de São Paulo, a Sueli e o Renato. Interessante que quando a gente ia para lá, fica mais ou menos umas 3 horas de carro de São Paulo, né? O Renato estava contando de problemas no trabalho que ele estava passando, né? Ele estava muito preocupado com isso. A gente chegou lá, ficamos de um dia para o outro, passei a noite numa vigília na capelinha,
conhecemos o Alfredo, muito discreto, que teve as aparições, né? Em 87 e 88. O professor Felipe Aquino teve lá. Você sabe que ele não acredita em qualquer coisa, né? Sim. Ele saiu de lá dizendo, estou convencido da autenticidade. Inclusive, ele que escreveu o prefácio desse livro, Aparições Marianas no Brasil, junto com o padre Gabriel Vilaverde. E o Tatá, da Renovação Carismática, Tácito Coutinho, teve muito próximo. Eu não sei se ele é daquela região, eu sei que ele teve muito próximo desde o começo. Ele é de Pouso Alegre. É aquela região, mesma região. E uma coisa interessante que aconteceu, isso eu posso testemunhar, duas coisas. Quando nós chegamos lá, subimos a montanha de carro, né? A Sueli, que ela é muito mais sensível a essa parte espiritual. A mulher é mais sensível. Exatamente. Ela falou para nós no carro assim, tá tendo sinal no sol. Eu falei assim, hã? Você sabe que teve o sinal no sol em Fátima, tem muitos testemunhos que acontecem em Medjugorje, né? Sim. Aí eu comecei a olhar para o sol na hora que a gente estava chegando lá. E a minha impressão, entende qual que foi o meu processo de discernimento? A minha impressão é que o sol estava girando, né, em torno de si mesmo. Mas eu fiquei pensando assim, será que é coisa da minha cabeça? Eu não sei também, não estou acostumado, não sou doido de ficar olhando para o sol, né? Tem mais vista. Aí eu perguntei para uma pessoa que estava lá, logo a gente desceu do carro assim, Gleice, você está vendo alguma coisa diferente no sol? E a Gleice falou, nossa, padre, que é isso? Sanguínea, né? E aí, todo mundo que estava lá começou a olhar, né? As crianças começaram a falar entre si, olha, mãe, o sol está girando. Aí eu falei para o Renato, filma esse negócio. Então é interessante que na própria filmagem tem a voz das crianças falando isso atrás do vídeo, né? E ninguém mandou as crianças falar, fala que o sol tá girando, moleque. E depois a Gleice contou que as crianças ficaram a noite inteira falando sobre o sinal no sol, né? Então a gente gravou. O que apareceu no vídeo? Você já viu aqueles vídeos de Medjugorje atribuídos aos supostos sinais no sol? Parece que o sol tá assim, né? Sim. Mas eu fiquei pensando assim, Renato, depois falei para ele, faz o seguinte, você vai pegar o mesmo celular, você vai filmar no mesmo horário do dia e no mesmo clima. 3 vezes. Eu quero ver como é que vai sair esse vídeo. Então, nessas filmagens, teste que ele fez, houve uma leve pulsação em alguns momentos, o que me parece que é mais um ajuste da câmera, né? A luz. Só que nessa hora, não era uma leve pulsação, era o sol assim, ó, o vídeo inteiro, assim, e a voz das pessoas admiradas no vídeo. Inclusive tem no meu canal no YouTube, Padre Francisco Amaral, não vejam agora, vocês vão ver depois. Tem um vídeo que eu publiquei ontem, chamado O Detetive das Aparições, Desvendando o Congonhal, em que eu conto com mais detalhes a minha ida lá, e eu coloco o vídeo que foi filmado, né, da pulsação. Então eu tendo a acreditar que foi um sinal real pela diferença do vídeo com os outros de teste, entendeu? Porque na hora a gente fica emocionado, fica até meio confuso, né? Sim. Mas a igreja tem que ter método de discernimento, não pode. Então eu fiz esse teste e testemunho a favor disso. Outra coisa interessante foi que quando nós íamos embora, a gente conversou com o Alfredo, que teve as aparições e tal, e ele disse que não tem mais, né? Foi só na época. Mas eu celebrei a missa lá, ele passou a missa inteira assim, ó. Eu fiquei pensando, será que ele tá vendo alguma coisa? Aí quando a gente foi se despedir dele, ele olhou pro Renato e falou assim, não se preocupa não, vai dar tudo certo lá no teu trabalho, tá? Lembra da conversa de horas no carro? E ele não sabia disso. A gente ficou pensando, será que isso é um recado de Nossa Senhora? O Alfredo falou para mim assim também. Em nome de Nossa Senhora, muito obrigado por tudo que você faz por ela. Falou para mim. Eu fiquei pensando, será que isso, e o que falou para o Renato, foi um recado dela? E a gente saiu de lá com essa questão. Mas muito bom, assim, o clima espiritual, tudo, né? O que é a mensagem lá central? Ela se apresentou como rainha da obediência. Nossa. O que já é profético, né? Sim. Num mundo que ninguém quer obedecer. E rainha obedecendo, né? Parece assim, meio que... Porque ao mesmo tempo ela é rainha e escrava por amor, né? Sim. Exatamente por ter se feito escravo por amor, Deus a coroou rainha. Sim. E hoje em dia as pessoas não querem nem obedecer a igreja mais, né? Então é algo profético. E a mensagem é a mesma mensagem de sempre.
principalmente oração do rosário, conversão. Na última aparição dele lá, Tiago, a última aparição que ele teve, que foi em 88, na época que não tinha grande mídia divulgando isso, que não tinha internet, 40 mil pessoas no local, 20 padres atendendo confissão durante a aparição. Tem um documentário que tem também no meu canal no YouTube, não olhem agora, depois vocês vão no canal Padre Francisco Amaral, que aparece imagens das pessoas sentadas no telhado das casas, na última aparição lá. Então, uma coisa assim, quem puder, vale a pena visitar, tá? Pesquisem, Congonhal. Eu acho que eu... Ô, padre, mas assim, o que eu achei interessante o senhor falar, Nossa Senhora, por que ela falou porque que é a última vez? Não, não teve nada assim marcante que ela falou. Não, ela só disse assim, não vou aparecer mais aqui, mas mesmo quando eu não aparecer mais, a partir de agora, eu vou continuar sempre presente. E essa é a beleza também da maravilha de um santuário mariano, né? Mesmo que as aparições já tenham terminado, parece que ela permanece, ela fica. Uma espécie de presença invisível em corpo glorioso, aí a gente pode discutir, né? Ah, sim, padre. O padre, e aí depois a outra é simples que o senhor fala? Interessante também, a presença de Nossa Senhora e os sinais da natureza. Lembra do Apocalipse? Sim. Mulher vestida de sol, com a lua, o sol, com a lua debaixo dos meus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então é muito comum nos lugares de aparição fenômenos, vou usar o termo que você vai entender, fenômenos diferentes no sol, na lua e nas estrelas. O que tem a ver também com o que Jesus fala no Evangelho de Lucas. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, quando chegasse próximo da vinda dele. Sim. Padre, olha, eu acho que eu espero em Jesus que nós tenhamos uma segunda vez, mas foi muito bom. Eu já quero agradecer ao senhor por ter se disponibilizado, né? Domingo, nós estamos gravando isso no pleno domingo. Pois é. Não faço isso para qualquer um, não, já. Tá doido? Sei. E o domingo é o dia que o padre mais exerce o seu ministério, mais trabalha. Por que não falar trabalho? Então, assim, padre, muito obrigado. Que Deus lhe pague, né? E eu quero que você que está aqui, eu aconselho você que pode adquirir todos esses. Eu tenho todos, o padre me presenteou com todos. Eu acho que eu não tenho esse. Agora tem um das crianças e também. E agora esse aqui que eu tava doido pra ver, porque além de tudo, eu acho muito importante a gente evangelizar as crianças e trazer a Santíssima Virgem para as crianças. Não se, né, padre? Não faça de Nossa Senhora uma moda, né, padre? E, quero fazer uma pergunta antes de terminar. Padre, o senhor é um homem que ama a Santíssima Virgem, eu sei que o senhor conhece bastante das aparições, gosta também. Por que o senhor acha que Deus atribui tanto poder ao rosário? Porque é uma oração tão simples, você repete e vai pensando nos mistérios, mas assim, tem coisa que é impressionante o Santo Rosário, né? O rosário é oração de gente humilde. Quem não tem uma humildade não consegue rezar o rosário, Tiago. A pessoa pode fazer aí, né, uma oração espontânea, afinal é ela que está, né? Sim. Ela que está produzindo as palavras e tal. Agora, pegar um terço e repetir 50 vezes uma coisa simples, o soberbo não consegue, Tiago. O soberbo não consegue, porque aquilo é pequeno demais para ele, na cabeça dele. Não estou falando que a oração espontânea está errada, pelo amor de Deus. Vocês viram todo o resto do podcast, que eu defendi até as manifestações carismáticas. Mas o soberbo não consegue parar tudo e rezar terço. Ou não consegue perseverar, né, padre? Porque assim, eu vejo assim, igual eu tenho uma devoção muito grande de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Não é uma devoção, assim, eu tenho... É isso que é duro, né? As pessoas perguntam, qual Nossa Senhora você é devota? Eu acho que o senhor deve passar pela mesma coisa, né? Porque... Todas? É uma não... só? Não, tipo assim, e qual que você tem mais proximidade? Eu não consigo, porque cada época da minha vida, Nossa Senhora, eu falo que é um look, né? Falo brincando pro pessoal, mas ela aparece de um jeito novo. E Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em muitos momentos difíceis, eu fiz a novena dos 54 dias, né? Que é a novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia pelo Beato... O Beato que fez a novena. Então, assim, eu percebo que o Santo Rosário é uma arma que sempre Deus suscita. Nos momentos mais difíceis, Deus fala assim, opa, gente, vamos lembrar dessa arma aqui? Igual agora, né? O Santo Rosário, igual as pessoas... o fenômeno do Frei, do Instituto Hesed, que eu gosto muito, tenho muito amor pela irmã Kelly Patrícia desde muito antes, mas eu vejo que isso é algo sobrenatural. Deus tem levantado um povo com o rosário na mão. E a irmã Lúcia, que foi uma das videntes de Fátima, né? Quando ela conversou com o padre Agostinho Fuentes, que foi o postulador da canonização dela, ela falou assim, isso na década de 60, 50, que Deus deu ao nosso tempo
uma eficácia maior ao rosário. Eu também. Então o rosário que já era eficaz, você sabe toda a história aí do rosário, né? O rosário que já era eficaz. Como nós estamos nos aproximando desses tempos proféticos, irmão Lúcia falando, e o demônio sabe que tem pouco tempo nessa batalha espiritual, a mulher vestida de sol contra o dragão, Deus deu uma nova eficácia para o rosário. Então o rosário que já era poderoso se tornou mais poderoso ainda. Sim. E a gente está vendo o sinal disso aqui no Brasil, com o Frei Gilson e com o Instituto Hesed. Quanto que a gente imaginou, Thiago? Que o povo está com mais de 1 milhão, acho que já deu 2 milhões, né? De gente. Já, juntar tudo dá bem mais, juntar tudo. O Hesed junto. Sim. Quando que a gente imaginou no Brasil o povo acordando de madrugada para rezar rosário? Então a gente está vendo uma grande ação mariana no nosso país. E eu acho que é o início do triunfo do coração imaculado dela no Brasil, Thiago. Porque se a gente for parar para pensar, o Santo Rosário pode rezar o pós-doutorado, o cara que tem pós-doutorado, e pode rezar o analfabeto. Aliás, tem muita pessoa que é analfabeta e reza o rosário e sabe os mistérios de cor. Então, assim... Mas o soberbo só vai querer oração de doutor. É... Ou vai ser um negócio rebuscado, que só ele entende, ou uma coisa que ele está fazendo. O soberbo não reza o rosário, Thiago. Por isso que ele é tão poderoso. Porque para você rezar o rosário, você tem que se fazer criança no colo de Maria. Exatamente. E Nossa Senhora é essa mãe da humildade, né, padre? É a mãe da humildade que vence Satanás. Porque o diabo é soberbo por excelência, né? E o rosário é uma oração que você vai repetindo a Ave Maria. E eu não sei porquê, mas eu tenho um gosto pelo... Não é idolatria. Se quiser também chamar de idólatra, já tô cansado também. Mas não é idolatria, mas assim, uma vez, eu sempre gostei muito de rosário, né? Eu gosto bastante, eu tô com um agora, logo ele vai embora, porque é sempre assim. Eu tô com o meu aqui. Esse aqui eu peguei lá na paróquia onde eu fui confessar, lá em Ribeirão, né? Esse aqui é o meu, aí tem Nossa Senhora das Graças, que eu gosto bastante. Quando eu era criança, eu gostava muito de Nossa Senhora das Graças, do padre. Eu espalho um monte de texto pela casa. Então. Que eu vou perdendo um, achando o outro, e assim... E agora eu tô usando não tem desculpa não rezar. Eu dou pouco pra alguém, eu dou pro irmão de rua, eu dou pra alguém. Bom, eu gosto muito do Santo Rosário. E eu acho que, pra mim, padre, faz muito bem. Eu não sei se é porque a cabeça sempre vai devagando, o senhor viu? Eu vou, Ave Maria cheia de... Então eu acho que vai organizando meus pensamentos. Eu acho que tem algo natural, mas tem algo também da graça divina, né? E naquele livro que eu falei do Francisco Bamonte, ele fala que o diabo odeia quem reza, principalmente, mas quem produz o Santo Rosário, quem faz o Santo Rosário, tem ódio quem confecciona. Nesse livro, A Virgem Maria, o Diabo e os Exorcismos. Então, não é para você usar como superstição, mas o que ele lembra, igual o senhor falou, com 13 anos, o senhor segurando o rosário na mão, sentiu a presença de Nossa Senhora. Né? Isso, eu nem rezava terço ainda. Acho que eu era soberbo demais para isso ainda. Mas eu pegava o terço como pegando as mãos dela. E aos poucos ela foi conduzindo. E Nossa Senhora fala isso bem de agora, né? Ela falou isso. Falou assim, que quem pega no... aí, das aparições assim, as mais modernas, eu gosto bastante da Rainha da Paz. Eu amo o título Rainha da Paz. Acho muito bonito. E eu acho que, de fato, quando a gente pega no rosário, a gente pega na mão de Nossa Senhora. Padre, nos dá a bênção. Você que está assistindo, chegou até agora, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreve no nosso canal, já ativa aí o sininho, não deixa de se inscrever, que às vezes eu fico triste, padre, tem lá 15 mil visualizações, aí quantos inscritos deu? Não chega nem metade, não, chega muito menos que isso, muito menos. Então, por favor, se inscreve nesse canal, porque você não vai perder nada. Você está, de certa forma, também investindo, acreditando na evangelização, mas também está sendo beneficiado. Então se inscreve, compartilha com mais de pessoas. Deixa eu convidar. Eu tenho aqui a página do Instagram, que vocês estão acompanhando agora ao vivo. Padre Francisco Amaral, se inscreve. Toda semana eu abro caixinha de pergunta, para a gente poder interagir e responder as dúvidas de vocês. Não consigo responder tudo, mas muitas eu consigo, tá? Segue a gente aí, Padre Francisco Amaral, no Instagram. Também na página do Instagram tem o link na bio, que você pode adquirir todos esses livros marianos. E segue também o canal no YouTube, Padre Francisco Amaral. Falo de Nossa Senhora, de consagração, de combate espiritual, de fim dos tempos. Segue aí. Lá no YouTube, toda semana tem vídeos novos, os shorts também, que são os cortes, né, os vídeos curtos. Segue a gente no YouTube, no Instagram, Padre Francisco Amaral. Segue também as páginas do Thiago, né? Thiago Dutra.Exer de Maria. Gente, siga o Padre. Quem não me segue ainda, me siga também. Sejam muito bem-vindos, Padre. Obrigado. Deus abençoe. Nos dê a benção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Obrigado, Padre. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Como Deus, só Deus. Deus abençoe, gente. Obrigado.